Boa noite, gente. Todo mundo animadíssimo, né? Chegando à prova. E a gente animadíssimo para completar aí essa etapa e fazer uma ótima prova no domingo, né? Tô vendo aí alguns rostinhos que me acompanharam aí, que fizeram a prova, as aulas, né, junto comigo. A gente fez algumas provas bem interessantes, outras mais chatas, outras não. E hoje eu vim apenas fazer esse complemento que vocês necessitam só para fazer aquela pequena revisão com os tópicos, principalmente os tópicos que vocês vão utilizar, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Denise Pombal e faço assim uma mega questão de vocês, se quiserem depois mandar aí um e-mail para mim, dizendo como foram na prova, vou gostar muito. Matheus, tudo bem? Não repare meu atraso, tal das provas lá, pelo menos. Qualquer coisa, me manda um e-mail que eu te mando, tá? Que eu fiquei assim muito em falta, porque é uma coisa em cima da outra, então, enfim. Bom, eu chamei essa aula, então, essa pequena aula de 1 horinha, que não dá para nada, né? Como uma reta final para a prova do IBGE, que a gente vai falar um pouquinho de como é isso. Quem estudou comigo, fez 4 aulas de sábado, já sabe um pouco, eu tenho certeza absoluta, né? De que a prova da FGV, principalmente, está focando na interpretação de texto, né? Que possuem o tempo todo intertextualidade entre eles. Ou seja, versam sobre o mesmo assunto, né? Então, na verdade, a gente sabe que se a gente tem um texto de opinião, como eu vi hoje na turma de manhã, do TI completo, que me pediu uma prova de IBGE, eu peguei até uma prova interessante, não sei se já fizeram, no Tribunal de Contas de São Paulo, que era uma que falava sobre as casas de correção de jovens e de presídio, né? Do Estatuto do Adolescente e tal. Essa daí só tinha um texto. Eram 24 questões. Vocês vejam como é que a FGV faz, né? A FGV fez essa com 24 questões só desse assunto. Não colocou uma chargezinha, nada para relaxar. Mas quem trabalhou aí comigo, nós trabalhamos umas 5 provas, eu acho. E nós observamos que podem ser narrações crônicas, até poesiazinha, charge, variados gêneros textuais, né? Todo mundo já sabe o que é um gênero textual, eu não preciso repetir, eu acho, né? Então, a gente às vezes tem... Hoje eu tive aluno me perguntando, bom, mas um texto de opinião é igual uma dissertação ou uma argumentação? Não. Porque no texto de opinião, eu posso ter uma linguagem figurada muitas vezes. E isso às vezes cai como questão. O que não acontece no texto da dissertação, que você vai dizer a sua opinião, sem, no entanto, dizer eu acho, eu penso, né? É assim que funciona. E eu também tenho que evitar dizer, porque esse texto tinha a palavra falso. Falso era uma opinião do autor do texto de opinião, né? Porque o texto era de opinião de um jornal, né? Mas quando ele é argumentativo e dissertativo, ele não vai ter esse tipo de linguagem figurada. E eu estou falando de linguagem figurada porque uma das nossas matérias que vão cair no domingo são as figuras de linguagem. Então, eu sei que a linguagem figurada envolve a metáfora, a metonímia, a hipérbole, o pleonasmo, todas as figuras que vocês já devem ter pelo menos dado uma lidinha, né? Bom, eu coloquei aqui uma charge,
coloquei uma charge, é porque algumas eu botei até o gabarito aqui, ó. Peraí. Bom, essa charge aí é de uma prova da Câmara Municipal de Caruaru, 2015, tá? E um dos textos, né? Se eleito, transformarei nossa cidade num sistema viário que todo automóvel terá orgulho de trafegar. Até parece, né? Bom, mas como a gente estava falando um pouquinho de política, eu até tentei pegar um outro que estava falando de política, mas, enfim, não consegui copiar a charge, então acabei ficando com essa. Charge é uma coisa que a FGV está usando muito. Nas duas últimas provas, ou 3 que a gente viu, tinha charge. Aí vem a questão sobre a charge. O período colocado abaixo da charge representa o quê? Uma promessa de campanha de um político demagogo, já que a realidade apresentada mostra-se como um problema de impossível solução? Parte de um discurso de um candidato a cargo público já eleito, pois as palavras denunciam uma promessa não cumprida? Vejam, por que eu estou mostrando isso? Estou mostrando isso porque vocês vejam que tem a figura na qual vocês têm que prestar muita atenção. Nós já tivemos provas, tivemos uma prova em que uma pessoa estava atravessando a rua, quem foi meu aluno aí de sábado lembra, e a pessoa que estava parada no sinal, ela foi pegar o celular atrás. E a questão focava em quem estava atravessando. E é por isso que eu fiz questão de mostrar a charge com o que está escrito, né? Porque um dos grandes lances da FGV é vale o que está escrito e vale mesmo. A resposta da interpretação está normalmente lá no texto e de uma maneira clara, tá? Então, repetição por parte de motoristas insatisfeitos de promessas de campanhas políticas anteriores, destaque de uma promessa de campanha política magnificamente bem colocada, já que o problema referido está visível, uma crítica aos marqueteiros políticos que obrigam os candidatos a fazerem promessas de difícil cumprimento? Qual vocês acham que seria a resposta? Quem fez a prova? Alguém já fez? Não? Já? Que letra é? É a A. É uma promessa de campanha para variar de um político demagogo, já que a realidade apresentada mostra-se como um problema de impossível solução. Então, observem que ele não só apresenta a charge, como ele faz uma promessa de que vai haver um sistema viário, tá? Eu estou mostrando para vocês que vocês precisam não só focar aqui com detalhes. Já vimos charges também, não sei se os queridos alunos lembram, que dependia de um tracinho para ver quem falava. Lembram disso? Era um menininho, né? E o outro era um rapaz. E quem falava, e tudo que a gente não observou, foi o tracinho. Tá? Eu estou falando as pequenas manhas. Porque a charge ainda tem manha, né? Ainda tem esse problema, né? Então, a gente precisa observar isso. Ok, gente? Ok até aqui? Bom, aí vem um pequeno texto que eu coloquei, mostrando aí que também a gente tem textinhos de informação, como esse. A urbanização se intensificou com a expansão das atividades industriais, fato que atraiu e ainda atrai milhões de pessoas para as cidades. Esse fenômeno provocou mudanças drásticas na natureza, desencadeando diversos problemas ambientais, como poluições, desmatamento, redução da biodiversidade, mudanças climáticas, produção de lixo e de esgoto, entre outros. Tá? Aqui, na verdade, é da mesma prova, um texto 2, que vinha com uma questão sobre a urbanização, né? Mostrando, então, eu quis mostrar aí
a questão da intertextualidade, porque a urbanização não provoca só o problema que a charge apresentou, né? Mas também provoca esses. E pergunta, ela se intensificou com a expansão das atividades industriais. Com esse primeiro segmento do texto, o leitor recebe a informação de que a urbanização provocou a expansão das atividades industriais. As atividades industriais causaram o aumento da urbanização? É essa a resposta, né? Isso é para mostrar que, às vezes, a intertextualidade, ela também não é focada... Por exemplo, vocês poderiam achar que os outros textos seriam só de trânsito. Não, não especificamente. Foi de urbanização, dos problemas provocados pela urbanização, tá? Foi isso que eu quis mostrar primeiro com a charge e depois com esse pequeno texto, ok? Bom, observar que a banca apoia as respostas no texto integralmente, como vemos nessa questão. Querem ver a questão que se passou aqui? Porque isso está escrito, tá? A urbanização se intensificou com a expansão das atividades industriais. Olha a resposta. As atividades industriais causaram o aumento da urbanização. O que eu quis mostrar é que a FGV, ela não fica procurando a carne lá debaixo do angu, não. Ela mostra claramente. A resposta está sempre no texto. Pode procurar. Agora, aquela pessoa que não tem paciência de ler o texto e passa logo para as questõezinhas, né? Porque a gente tem aluno assim. E aí não vai observar. Pode até fazer isso, dá uma lida primeiro, tá? Depois, vai de foco em foco, porque também tem o seguinte, a FGV é muito boazinha. Ela fala por parágrafo. Primeiro parágrafo tem isso, isso, isso. E uma outra coisa também que eles adoram fazer, repetem 1000 vezes aquele parágrafo. Cada hora para perguntar uma coisa diferente. Quando não é de interpretação, é de gramática. Tá? Então, isso é um ponto também que vocês precisam ver. Então, aqui, ó, isso aqui estava claramente dito aqui. Como outras, né, gente? Eu não teria tempo de mostrar muitos textos assim. Mas se vocês tiverem, ou já tiveram, né, a curiosidade, até ao estudar, vocês já fizeram outras provas, vocês já observaram isso, tá? A interpretação raramente é subjetiva. Ela não fica viajando, né? É preto no branco. Se vai dizer que a Mariazinha comprou tomate na feira, de alguma maneira, na resposta, vai ter lá no texto que na feira, quando a Mariazinha foi, ela comprou o tomate. Ou seja, só vai trocar um pouquinho a forma de falar. Às vezes um verbo, uma expressão, tá? Mas ela não é subjetiva. Ou seja, no texto você vai encontrar sua resposta. Embora muitas vezes haja muita repetição do mesmo período para várias questões. Isso foi o que eu acabei de dizer. Às vezes a gente fica cansado. Eu dei 4 aulas aqui, 4 sábados, né? 4 aulas de 4 horas. E a gente ficava cansado, às vezes, de repetir o mesmo fragmento. Só que era para perguntar, mas isso é bom para vocês. Porque conforme vocês repetem o fragmento, vocês vão quase que decorando, né? Vocês quase que saem da prova com o texto decorado, tá? Observar ainda que a banca foca mais em interpretação do que em gramática. Isso eu já falei aqui, né? Bom, deixa eu ver o que eu botei aqui. Botei mais uma chargezinha, não podia faltar, também com um textinho. Como vocês podem ver, a terceirização continua sendo debatida no Congresso, né? Vamos ver as questões? O humor da charge se estrutura com base em quê?
Metáfora, metonímia, pleonasmo, silepse ou catacrese? E aí? E aí? O que é isso? É numa metáfora, né? Qual seria a interpretação aqui? Todas as vezes que eles debatem algo, né? É uma panela de pressão, né? A metáfora é essa aqui. É o que está acontecendo lá agora, né, gente? Panela de pressão a gente está esperando explodir. Nunca que explode, né? Cada dia a gente pensa que vai explodir, mas não. E todo mundo lembra o que é uma metonímia? A metonímia seria aquela substituição, né? Por exemplo, eu vou comer um prato de macarrão. Não é o prato, é só o macarrão. Eu vou comprar um bombril. Não, eu posso comprar uma palha de aço, que pode ser bombril, a solã. Eu vou ler Machado de Assis. Eu não vou ler o Machado, o livro de Machado. Né? Pleonasmo é aquele pleonasmo que não é vicioso. Do tipo, eu vi com os meus próprios olhos, isso eu posso dizer. Eu coloquei meus pés, eu enterrei os pés na terra. Né? Isso é um pleonasmo. Porque eu enterrei na terra. Tá? Agora, eu só não posso falar, subi para cima, desci para baixo, entrei para dentro, saí para fora. Esse pleonasmo é chamado de vicioso e não cai em prova. Tá? Pelo menos não como a norma padrão. Tá? A silepse, a gente tem de gênero, número, pessoa, que eu digo, por exemplo, quando eu vou me incluir, nós, os brasileiros, vamos, que é o de pessoa. Aí tem também quando eu digo, Vossa Senhoria irá, Vossa Senhoria, homem ou mulher, né? São 3 tipos de silepse. E uma catacrese, que são aquelas coisas que não tem nome para ela. O dente do alho, a maçã do rosto, o pé da cadeira, o braço do sofá, porque não tem outro nome para ser utilizado. Eu só fiz para falar de algumas figuras que apareceram aqui. Mas o meu objetivo até agora foi falar um pouquinho de interpretação mesmo. Tá? Muito bem, gente. Agora, tá. Antes de eu falar, de eu colocar os pontos que foram mais atacados nas últimas provas, eu quero perguntar para a turma o que é que vocês ainda não entenderam da interpretação da FGV. Ah, tem hora que nada, né? Né? Tem hora que eu e os meus alunos aí de sábado, que fizeram o curso, a gente discutia pra caramba. Ah, podia ser A, mas podia ser a B, podia ser a C. Ai, meu Deus do céu, e agora? Será qual? Né? Porque, na verdade, tem hora que eles piram mesmo, tá? E a gente até brincou, sei lá, tomou algum alucinógeno, porque o negócio fica esquisito. Né? Mas, essa é a notícia ruim que eu estava dando. Mas a boa é que quando a banca está legal, a banca foca direitinho naquilo que está apresentando lá. E aí não tem caô, turma. É olhar, olhou, tá lá, vou lá no texto, a frasezinha tá lá, a palavrinha tá lá, é aquilo ali. Tá? Em último caso, vão pela exclusão. Não há problema nesse ponto. Por quê? Porque a própria FGV, a banca, ela mesma propicia, ela dá essa oportunidade de você indo pela exclusão, de olhar que não tem a palavra que você está buscando, ou aquela frase ou expressão que está calcada onde? No texto. Tá? Então, de interpretação, é isso. Alguém, não timidamente, quer perguntar alguma coisa? Por favor, perguntem. Não? Tá bom. Todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo já acertou tudo. Então, ótimo. Todo mundo vai mandar um e-mail para denisepombal@yahoo, dizendo, professora, acertei todas as questões. De interpretação, principalmente.
Vamos lá, então, para os pontos que eu coloquei. Uso de elementos de coesão e coerência, né? A gente falou muito disso, a gente estudou aqui orações subordinadas, orações coordenadas, e com eles a gente estudou as conjunções, né? Que são os elementos, expressões, tipo, bem como, além do mais, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, bom, enfim, tudo aquilo que liga, né? O texto, que monta o texto. Elemento de coesão é o que vai montar o texto, né? E coerência, o que é coerência? É a lógica. Eu não posso começar falando de batata doce e terminar falando de roupinhas no shopping, porque não vai funcionar. Então, eu tenho que ter coerência também, e o texto que vocês vão ler, certamente terá. No Brasil, falar ao celular enquanto se está ao volante é uma infração de trânsito. Isso acontece porque o telefone realmente tira a atenção dos motoristas. Mas há relatos de que a distração causada pelos celulares vai muito mais além. Até mesmo quando estamos caminhando, ficamos mais suscetíveis a acidentes quando estamos em ligações. Foi justamente aquela que teve a charge, né? Que era justamente o cara lá caminhando. Gente, a gente caminha, né? Dá de cara, desculpa, hein? Né? Tá todo mundo assim, todo mundo já pirou com isso, né? E é difícil. Você tá dirigindo, aí toca prim. Ai, meu Deus, quem será? Será que é a titia? Será que é a mamãe? Será que é o filho? Será que é o namorado novo? Ai, meu Deus, quem é? Né? É um desespero que dá. Então, realmente, falar no celular é isso. Bom, enfim, nesse segmento do texto, há uma série de conectores sublinhados. Sublinhei nada, né? Mas beleza. O substituto inadequado a um desses conectores é... Eu sou ótima, não sublinhei porcaria nenhuma. Porém, essa é a notícia ruim. A boa é que tá aqui, ó. Enquanto, porque, mais, até mesmo, e quando. Que beleza, tá tudo uma bagunça aqui. Mas tudo bem, não fiquem tristes, não. O que vocês tinham que ver aí nessa questão, hein? Tinham que ver essa prova, ela era do TJ do Piauí, 2015, uma prova de analista, né? Vocês tinham que ver qual era o conector que não tinha nada a ver com o próximo, né? Então, olha lá, no Brasil falaram ao celular enquanto, ao mesmo tempo em que, tá certo? Tá uma bagunça ali, mas tá certo. Por quê? Vamos lá no porquê. Isso acontece porque, em função de quê? Tá certo? Tá. Mas, no entanto, eu não vou nem olhar no texto. Quem não souber que as adversativas são mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, pelo amor de Deus. Tá certo. Agora, até mesmo é justamente? Não. Porque até mesmo é uma expressão de inclusão. Vamos olhar no texto, que eu não sublinhei, que beleza. Mas há relatos de que a distração causada pelos celulares vai muito mais além. Até mesmo, né? Não é o justamente. O justamente, ele é um advérbio tipo de modo ou de afirmação. Ele é um advérbio, principalmente porque termina em mente, né? E aqui é uma palavra de exclusão. De inclusão, como se eu tivesse querendo dizer, eu estou incluindo a situação ao anterior, tá? O quê? Exatamente, no justamente, você não vai falar até mesmo isso. Justamente, você acaba restringindo, como o Matheus falou. Tá? E o quando e o enquanto, sim. Tá? Não sei o que é isso aqui, gente. Apaguem, tá? Pois é, não sei o que é isso. Que loucura foi essa? Tá, gente? Então, eu mostrei só para mostrar. Mostrei para mostrar, foi ótima, total redundância. Que também cai na prova da FGV. Coisas redundantes, mas tudo bem. Então, elementos de coesão e coerência que todo mundo já conhece. Uso do que e do se. Todo mundo já sabe todos os valores do que e do se? Não, né?
Bom, a evidência imposta que presume que a única forma aceitável de organização de uma sociedade é a regulação pelo mercado, podemos opor a proposta de organizar a sociedade e o mundo a partir do acesso para todos aos direitos fundamentais. As ocorrências da palavra que, no trecho acima, são classificadas como... Essa é a questão 4. A evidência imposta... O que vai ser esse primeiro que aqui, gente? Pronome relativo. Quando é que a gente tem pronome relativo? Quando tem um nome anteriormente. O livro que li. A pizza que ainda não comi. Né? É isso aí. Pronome relativo. Que presume. Quem presume, presume algo. Presume o quê? Aqui eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Os queis que introduzem orações substantivas têm que função? São conjunções integrantes. Tá? Qual é o que ainda causa dúvida em vocês? Vamos lá. Ó, a gente tem aquele quezinho, ó. Nossa, ele tem um quê de beleza, substantivo, né? Mas não fiquem tristes, não, porque assim, esses quês, tipo advérbio, que coisas lindas, quantas coisas, que seria advérbio de intensidade, essas coisas não estão caindo no FGV. O que está caindo mesmo é essa diferença do pronome relativo com a conjunção integrante. Tá? Essa está caindo mesmo. Não tem jeito. Então, aqui, ó, é a letra B de bola, tá? Eu acho que eu nem coloquei uma de C, mas eu vou dar aqui uma diquinha rápida. Eu sei que eu tenho que andar um pouquinho mais rápido, porque eu tô lenta. Eu quero só falar um pouquinho do C, que também cai, né? Quais são os dois Cs principais que nós vimos em prova? Pronome apassivador e o que mais? E o índice de indeterminação do sujeito. Como é que eu vejo isso, gente? Vendem-se. Quem está falando aí, eu tenho certeza que já foi meu aluno, né, e tal. Tô brincando. Vendem-se casas. Casas são vendidas, né? Não tem preposição, tá? Agora... precisa-se de blá, blá, blá. Normalmente é verbo transitivo indireto. Esse aqui, índice de indeterminação do sujeito. É quando eu tenho um sujeito indeterminado. Ou então, quando o meu verbinho for intransitivo. Vive-se bem aqui. Eu tenho dois advérbios. Esse Czinho aqui também é índice de indeterminação do sujeito. Tá? E aqui vendem-se casas, porque está no plural. Se fosse singular, vende-se barco ou casa. Aqui combina bonitinho, hein? Singular, singular, plural, plural. Aqui não. Aqui, singular, puxando a preposição ou não, mas o verbo se mantém no singular, tá? Não vi nenhum outro tipo de ser, tá? Só vi ser. Outra coisa também, sendo puxado na FGV, mostrando a passiva sintética, que a gente tinha que transformar, porque tem questões, hoje mesmo essa questão que eu vi de manhã, uma ou duas questões, cadê o Léo? Né, Léo? Uma que era para transformar da voz passiva sintética, meio que na analítica, que você tinha que dizer qual era a única frase que não estava em voz passiva. E aí, eles mandam lá, eles botam na sintética ou na analítica. A sintética, o que vai ter? Esse pronome apassivador, tá? Agora, na analítica vai ter a locução. Casas são vendidas pelos corretores. Quem é a locução? São vendidas.
Certo, gente? Beleza? Outro item que está caindo, uso de verbos, seus tempos e modos. Isso a gente estudou muito, a gente viu que cai principalmente verbos no futuro do pretérito, puxando muitas vezes, mandando você substituir para ver se você sabe concordar. Esses verbos estão ligados às concordâncias verbais, tá? Então, coloquei aqui uma questãozinha de verbo e que também puxa concordância. Um plano de contingência para o trânsito necessita de planejamento prévio para lidar com situações emergenciais e atuar em casos que venham a causar transtornos. As formas que podem substituir adequadamente as formas nominais sublinhadas são, não tem forma nunca sublinhada, né? Eu sou um espetáculo mesmo nisso. Mas é isso aqui, ó. É um plano de contingência para o trânsito, necessita de planejamento prévio para lidar, né? Então, na verdade, era o lidar, ó. E para atuar. Eles estão no infinitivo e vocês teriam que substituir, tá? A resposta disso é a letra A. Então, o que eu estou fazendo aqui? Gente, eles matam 3 coelhos numa cajadada só aqui. Eles puxam para que vocês saibam o subjuntivo, eles puxam a concordância, tá? E eles ainda puxam, sabe o quê? Oração reduzida. Porque ela é reduzida aqui, ó, para lidar. Para que lide. Não é isso? Então, na verdade, o que ele faz, hein? Ele puxa 3 pontos gramaticais numa única questão. Tá? Então, vai ficar: um plano de contingência para o trânsito necessita de planejamento prévio que lide com situações emergenciais e que atue. Porque, gente, ele está concordando com o quê? Exatamente. Aí você vê a situação emergencial, ó, que é logo tacar um pluralzinho ali, né? Aí se dá mal, né? Deu para entender? Uma questão com 3 pontos gramaticais. Tá aí, ó. Concordância, redução. Porque, gente, vocês lembram o que é uma oração reduzida e desenvolvida? Sim ou não? Não. Eu sei que se desse, a gente ia passar a madrugada aqui, né? A verdade é essa, né? Mas o problema é que não dá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente pelo menos fala daquilo que é bem importante. Ó, presta atenção. Oração desenvolvida tem as conjunções, tá? Ou a conjunção integrante, ou uma conjunção adverbial. Depende, porque eu tenho 3 tipos de orações subordinadas. Quais são elas? Substantiva, adjetiva e adverbial. Em algum momento, elas podem ser reduzidas, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, é preciso que estudes. Eu usei a conjunção integrante numa substantiva. Vou reduzir. É preciso estudar. Não, gente, não é isso que está acontecendo aqui? Ou eu estou biruta? Ela está reduzida. Tá vendo aqui? E aqui eu desenvolvi. Certo? Agora, gente, cuidado. Porque, por exemplo, às vezes pode estar numa adverbial. Ó, vou botar uma desenvolvida. Quando sair, feche a porta. Vamos reduzir? Ao sair, blá, 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 blá. Tirei o quando. Ficou reduzida de quê? De infinitivo. Tá? Deu para entender um pouquinho? Se fosse uma adjetiva, por exemplo, as moças que cantavam estavam na sala.
As moças que cantavam estavam na sala. As moças cantando estavam na sala. Eu tirei o quê? Que nesse caso é o quê mesmo, hein? A de adjetivo é o quê mesmo, hein? Pronome. Quem é que inicia uma oração adjetiva? Pronomes relativos. Quais são? Que, quem, onde, cujo, cuja, cujos, cujas, o qual, a qual, os quais. Não é? Eu retiro e coloco no gerúndio, participio, seja lá no que der. Ok, gente? Muito bem.